ele, Senhor, nas tuas mãos, porque ele já está nas tuas mãos. Mas que o Senhor venha brindar, Senhor, a mente e o coração, usar o seu filho como ousadia do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que seja mel, que seja fel, mas que venha vir a tua palavra, porque a tua palavra entra, Senhor, e traz transformação. Continua, Senhor, capacitando o teu filho, continua usando, fortalecendo e revestindo ele, Senhor, como canal de bênção. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Escuta para mim, fazendo um favor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Você que ainda anda com Bíblia Sagrada sob o seu possuimento, abra comigo no livro de Salmos, por gentileza. Sou grato a Deus pela nossa chegada a essa casa. Quero dizer para vocês, né, quem recebe a gente também recebe a Jesus. Então, se você receber a cada um de nós aqui, Jesus também se fez presente nessa casa. Tá bom? Eu costumo dizer que não sou pregador, gente. Né, Natália? Natália está aí, minha amiga, presente. Eu confesso que sou um mero mensageiro da parte de Deus. Pregadores, a gente temos muito sobre essa terra, mas mensageiro falta na nossa parte. E eu quero estar aqui para nós aprendermos um pouco com a palavra de Deus no livro de Salmos 42, abre aí. E a gente vai aprender um pouquinho na palavra de Deus. Sim, tá. Salmos 42 e o verso 1. Todos acharam? Vou estar lendo para tomar tempo, tá bom? Está escrito assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, e quando me diz constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com ela à casa de Deus, com voz de alegria e voz com a multidão que festejava, porque estava abatida a minha alma, e porque te perturba em mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei na sua salvação da sua face. Tome seus assentos. Aleluia. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Que Deus seja louvado. Dá espaço para o pregador aqui, meu amiguinho. Isso. Gente, o livro de Salmos é um livro muito abençoado. Todos nós sabemos que esse homem era um homem segundo o coração de Deus, que ele salmodiava os seus salmos para o seu Senhor. Se você quiser tocar, pode ficar à vontade, tá? Então nós sabemos que ele fazia os seus salmos em composição ao nosso Deus. Ele cantava os seus salmos para ele, que hoje serve de oração para muitos de nós. Todos nós aqui gostamos de salmo, e a maioria dos cristãos gosta do livro de Salmos, porque vê que o homem é completamente voltado para Deus no nível de salmodiar para ele. Mas nesse verso que nós acabamos de ler, nós vemos que esse salmista, ele não vai dizer algo para Deus, falando, elogiando ele, bendizendo ele. Ele vai dizer para Deus aquilo que ele está sentindo sobre o seu emocional, sobre a sua mente. Ele está dizendo que a alma dele estava de fato triste, e de vez em quando se pegava em conflito e se perguntava para ele: aonde é que está o teu Deus? Aqui para nós podemos aprender que nós também podemos adquirir isso para nossas vidas. Nós temos o Deus vivo que de fato fala com a gente, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quem está comigo aí, gente? Aleluia. Isso, não me deixe sozinho aqui não, pelo amor de Deus. Aleluia. Então Deus fala com a gente, assim logo na nossa caminhada, mas nós também se perguntamos: onde é que está Deus?
que não vê essa situação? Quantos de nós aqui que nunca se pegou dizendo essa pergunta: Senhor, será que tu não está vendo isso? Senhor, será que o Senhor não vai responder? Aí você se pergunta: onde é que está Deus que a situação da minha vida tomou uma proporção como essa? Onde é que está o Senhor, Pai, que agora não toma decisão, meu Pai? E da mesma forma tu começa a se perturbar. É como Davi aqui. Davi está dizendo que a alma dele, de fato, começava a conversar com ele, dizendo: ué, tu não é servo de Deus? Onde é que está teu Deus? A alma dele começava a tentar tirar aquilo que nós não podemos perder. O que é? O equilíbrio. Aleluia! Olha só, que tão lindo. O mesmo salmista, ele vai dizer isso para nós. Se nós perdemos o equilíbrio da alma, nós fazemos burrada na nossa vida. Se você não tiver uma mente centrada, você vai fazer algo que a qual Deus até mesmo não aprova e não quer para a tua vida. E aí você vai pagar o preço, eu vou pagar o preço. Então a nossa alma, de vez em quando, ela quer confundir aquilo que Deus até mesmo já falou sobre as nossas vidas. A nossa alma, ela olha para o ambiente. O que é alma? O que faz a gente raciocinar? O que está aqui dentro da minha mente? O que de fato faz a gente refletir no que nós vamos fazer? Mas ela, de vez em quando, sempre se inclina para o outro lado oposto, para que você venha perder a comunhão verdadeira, que é a confiança no Deus vivo, que Ele vai fazer aquilo que Ele falou na minha e na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! E nós se pegamos nesse ambiente. Glória! Nós somos seres humanos, sim ou não? Sim! Tudo que os homens passados, eles enfrentaram e tiveram sobre a sua vida, nós somos dotados sobre as mesmas coisas que Ele tem. É verdade. As mesmas paixões. Ninguém aqui está livre disso. Verdade. Não há super crente, mas Davi me ensina aqui que ele está olhando para um povo passando, cantando um cântico de alegria e indo para onde? No texto, indo à casa de Deus. Quando ele se pega, ele já está no meio da multidão, Gabriel, já está cantando. Quando ele chega lá, ele já olha e diz: eu cheguei aqui porque eu vi a multidão olhando de fato, e eu vim com elas cantando salmos de alegria ao Aleluia! Glória a Deus! Está ensinando, ainda que tua mente tenta confundir você, ainda que tua mente tenta demonstrar aquilo que de fato é verdade, a tua realidade no momento não quer de fato você compreender pelo raciocínio lógico e humano, ele está dizendo: olha, mas aqui dentro a minha alma tem sede do Aleluia! Glória a Deus! Nos incentivando, independente do que nós esteja vivenciando sobre a nossa vida, é adorar a Deus e buscar a Deus. Aleluia! Mas a nossa alma não, ela tenta nos confundir. E nós precisamos entender isso aqui, porque se nós não tivermos um equilíbrio de fato mental lógico, você vai fazer coisas que Deus não aprova para a tua vida. Aleluia! Então a minha alma tem sede do Deus vivo. Há uma palavra que diz assim, ó: servir ao Senhor com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento e alma, que é isso daqui. Então nós precisamos entender no raciocínio lógico e humano que a nossa alma, ela contribui para nós buscarmos a Deus, adorarmos a Deus e esperarmos em Deus. É claro que minha alma às vezes ela quer fazer algo ao contrário do que aquilo que Deus falou. Quantos de nós não se pegamos como Davi, triste, abatido, com a alma angustiada, mas aí a gente se lembra, aí de vez em quando ela vem dar um despertamento para nós: olha, Deus tem algo para a tua vida, não é agora, não é o tempo, não é o momento. É o que? A própria alma que estava tentando te confundir, a mesma está trazendo à tona que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós pensamos, bem mais do que nós pensamos ou imaginamos, aquilo que Ele falou sobre a nossa vida. Mas ela também nos incentiva a adorar. Fala assim, ó: dentro de você há uma sede que somente Ele tem a capacidade de saciar. Aquilo que você pensa no momento com as tuas mãos não vai te trazer o alívio para a tua alma, mas somente a presença dEle. Porque você não pode ter dinheiro, você não pode ter um bom emprego, você não pode ter uma boa formação acadêmica, você não pode ser reconhecido diante da sociedade, mas você tendo Deus dentro de si é o suficiente. Você andando com Deus é o suficiente para você se alegrar, para você de fato, em verdade, glorificar esse Deus vivo, que é digno de toda honra e de toda glória. Então a nossa alma, queridão, ela tenta nos confundir. Onde é que o inimigo atua mais? Na mente. Porque é o campo de batalha do ser humano.
na alma dele, aqui. Porque se ele dominar aqui e descer para cá para o coração, já era. Então por isso que nós não podemos, de fato, em verdade, dar muito ênfase para quando a nossa alma tenta se inclinar para aquilo que de fato que nós sabemos que é errado, mas quando nós botamos ela para raciocinar daquilo que é certo, que é a lei de Deus, nós devemos cada vez mais apostar que vai dar certo. Nós devemos acreditar que Deus vai honrar aquilo que nós estamos entregando diante dele por intermédio da nossa alma. E eu trago essa palavra aqui para mim e para a tua vida, porque nós aqui, nenhum de nós, do mais velho ao mais novo, que é pregador o que não é, que é pastor o que não é, que é evangelista o que não é, todos estamos sujeitos a isso aqui. Aleluia! Um homem segundo o coração de Deus, olha o que ele fala: a minha alma constantemente me diz, ela está triste, ela está abatida, ela me diz: onde é que está o teu Deus? A esperança dele é olhar para um povo que estava indo para onde? Para a casa de Deus. E ele começa a vir sobre ele uma esperança. Somente de olhar a multidão indo, cantando a direção à casa de Deus, queridão. Então olha o segredo aí, ele está dizendo: quando tua alma estiver confusa, a tua mente estiver confusa, vai para a casa de Deus, que lá você vai encontrar alívio para ela. Vai para a casa de Deus, que esse processo vai acabar quando tu chegar lá. Então tá aí. Davi estava, acredito que ele estava em uma sacada e vendo o povo de Deus indo, cantando. Ele já se pega no meio da multidão também, indo e cantando. Porque a casa de Deus, irmãos, é o melhor lugar que nós devemos estar. A própria palavra vai dizer: vale mais um dia lá dentro do que 1000 fora dela. Então, se um salmista está dizendo isso para nós, nós devemos pegar como uma riqueza única e adquirirmos para aplicar sobre as nossas vidas. Isso aqui, queridão, ninguém está ausente disso acontecer. Ela vem sobre a minha vida, ela vem sobre a vida da pastora, dos diáconos, da diaconisa, da missionária, mas ela vem. Mas olha o que Davi está nos ensinando. Quando me peguei, gente, eu já estava indo com o povo para a casa de Deus. E ele diz que da mesma forma ele já estava alegre por intermédio do texto que nós acabamos de ler. Então quando a tua alma te acusar ou querer de fato e verdade tentar turbar aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida, vai para a casa de Deus, se derrame aos pés do Senhor, não deixe ela dominar você, porque se ela dominar você, você vai frustrar os planos de Deus sobre a tua vida. Então aqui está uma palavra. Eu não gosto de pregar muita bênção não, porque não é o meu forte, tá? A minha linha de pregação acredito que seja outra. Quando na verdade Deus quer nos ensinar, irmãos, um padrão de vida lógico e raciocínio por intermédio da palavra divina do Senhor. Se eu e você andarmos nessa palavra e essa palavra estiver em nós, nós vamos alcançar aquilo que ninguém conseguiu alcançar na terra. Se a palavra do Senhor estiver sobre nossas vidas, nós vivenciando ela, Deus nos fará chegar onde é que muitos não conseguiram chegar, porque nós procuramos viver a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus Deus! é fiel para nos ajudar. Glória a Deus! Deixa eu ver quantos minutos aqui eu já passei, gente. Misericórdia. Aleluia! Vocês estão gostando? Glória. Então faz um sinal aí que você está gostando. Aleluia! Já vou encerrar. Dá um like? Então, gente, a palavra de Deus para a nossa vida é essa. Nós somos seres humanos. Nós somos dotados do que aquilo que os nossos irmãos passados eles obtinham na sua vida. Vai dizer que João, os outros demais, Marcos, Lucas, cada um não tiveram seu momento. Existe homem na Bíblia que eles fizeram sinais de fogo cair, mas quando vem um tempo, ele se escondia. Sabe o que eu gosto de ver no nosso tempo atual? Eu vejo muito pregadores de fato, né, Jéssica? E aí eles batem nos irmãos que a qual foram no tempo deles, quando Deus determinava uma ordem para eles ir e eles não iam. Aí eu falo assim, misericórdia, eu fico assim pensando assim, será que Deus começasse a falar com um monte de gente no nosso tempo atual e dizer assim, vou te enviar lá para o Estado Islâmico, você vai ir? O que eles iam dizer? Porque os homens lá, vocês sabem, todo mundo vê o que eles fazem com os cristãos que eles pegam. Será que esse povo aí que acorda da mesma forma diz sobre os nossos irmãos,
ele teria a coragem e a audácia de dizer, eis-me aqui. Porque a gente fala deles lá e mole, irmãos. E agora, no nosso tempo? Então Deus, irmãos, de fato, em verdade, Ele tem os seus servos em cada seu tempo, sabendo que eles vão passar por momentos dificultosos como esse. E essa palavra aqui, eu busco muito ela. Quando Davi nos ensina aqui algo muito rico para nós, irmãos. Que a nossa alma, ela sempre vai tentar fazer você, de fato, questionar a Deus. Onde é que está Deus? Deus não falou? Você vai olhar para o teu ambiente, para o teu hoje, e você não vai encontrar solução e vai dizer assim, Senhor, onde é que tu está? Não, vamos ser sinceros, gente. Quem aqui nunca falou isso? Eu já falei, gente. No meu quarto, orando, chorando, falando com Deus, Deus, tu não está vendo? Senhor, por que isso? É o que? A alma. Mas sabe o que me alega? Aí de vez em quando desce alguém lá em casa que eu costumo dizer que não é presbítero, não é ninguém. É a presença do Santo Espírito chegando. Aí eu sinto ele. Aí ele me incentiva a adorar. Quando daqui a pouco o sorriso já está na orelha. E eu já começo a glorificar ele. Corro dentro de casa porque eu sei que Deus está ali. Aquilo que eu pensava sobre ele passou. Porque a minha alma estava tentando me confundir. Então nenhum de nós que está aqui, mesmo que você ainda não esteja na posição como um cristão verdadeiro, você vai passar por esse momento de solidão, de aflição. Você vai passar por isso e Deus muitas das vezes não vai falar nada para ver a sua reação no momento da aflição. Aleluia, glória a Deus. Davi nos ensina algo aqui nesse texto, irmãos. Olha, ele vê o povo indo para a casa de Deus. O que ele pega? Ele desce e vai. Quando ele vê, ele já está lá. Ele já começa a cantar juntamente com o povo. Então nessa noite eu deixo essa palavra para a sua meditação, queridão. A circunstância da vida faz a nossa alma, de fato e verdade, questionar onde é que está Deus. Os problemas da vida faz a nossa alma, de fato e verdade, começar a debater com Deus e dizer, Deus, tu não está vendo? Eu costumo dizer que Deus às vezes parece que ele fecha os ouvidos e a boca, mas uma coisa é que ele nunca fecha os olhos. Ainda que tu esteja sofrendo, ele não usa ninguém para falar contigo. Você pode estar orando, clamando, chorando e falar assim, Senhor, tu não está me escutando? Ele está, mas ele fala somente quando ele quer. Os olhos deles ficam lá, olhando para mim e para você, para ver qual é a nossa atitude, a nossa ação, independente do que nós estamos vivenciando. Então, quer uma palavra de Deus para a tua vida? Faça igual a Davi, queridão. Tá com a tua alma triste, abatida. O único direcionamento que eu tenho para você, vai para a casa de Deus. Lá você vai ver o povo cantando e se alegrando. Quando você se pegar, você já está cantando e se alegrando junto com o povo de Deus também. Porque aqui o salmista nos dá esses parecer. Você recebe essa palavra? Não é uma palavra de bênção não, irmãos, tá bom? Se você me ver por aí pregando uma palavra de bênção, acredito que é meio difícil, né? Mas é uma palavra que nos faz a gente refletir. Uma boa pregação, pegue isso para a tua vida, né? Aquela que é abastecida de muita gritaria e que você vai receber mentira. A boa pregação é aquela que tem raciocínio lógico para nossas vidas. Uma palavra que de fato e verdade vai fazer a gente refletir com o padrão de vida que nós obtemos. Essa coisa que muitos pregam, é por isso que tem muita gente frustrada. Por quê? Porque muita gente sai da igreja, porque eles vão acreditando naquilo que os pregadores ou as pregadoras falam do altar. E quando não consegue, largam Jesus. O evangelho é muito mais baseado do que eles pregam. É através de renúncia, a fim de um propósito maior, do que é a salvação eterna para todos aqueles que nele creem. Então deixo essa palavra para você. Vai vir momento de solidão, de tristeza. Isso vem porque nós somos seres humanos. Nós não somos super-heróis, não somos super-crentes. Mas o único refúgio e abrigo que nós temos é o Deus vivo. É o Deus vivo que, independente se o ser humano não for lá na tua casa quando tu esteja triste, se você dobrar o joelho na sinceridade, ele envia o Espírito Santo e diz assim, vai lá e abraça a minha filha. Vai lá e abraça o meu filho. Consola ele, consola ela. Isso é o que nós temos. E a alegria verdadeira vai saltar no teu coração.
Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Como de costume, alguém aqui nunca aceitou Jesus como único e suficiente Salvador diante dos homens? Isso é uma pergunta que nós fazemos porque é nossa responsabilidade. Alguém que nunca levantou a sua mão. Queridão, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Senhor, isso aqui não é pastor. O pastor vai apresentar, ou a pastora vai apresentar aqueles que da mesma forma permaneceram na obediência até os últimos dias de sua vida aqui na terra. Vamos lá. Mas a nossa função é essa, perguntar por quê? Não somente nós estamos aqui, mas o mundo espiritual, os anjos, de fato e verdade, eles esperam esse momento. Por quê? Porque quando você faz esse ato de aceitar Jesus, poxa, eu nunca aceitei, eu nunca confessei diante dos homens, e quer de fato e verdade, olha, a Bíblia diz: com o coração se crê e com a boca confessa. Então você precisa ter esse entendimento lógico. Por quê? Porque não somente aqui vão te perguntar isso. Jesus disse que quando ele estiver diante do Pai dele, ele vai dizer assim: olha, esse aqui me aceitou, ele me confessou diante dos homens, ele deixou a palavra: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Todos nós sabemos que um dia todos, dos que já morreram, dos que vão morrer, vão estar diante dele. E Jesus é quem vai confessar. Então é a nossa responsabilidade. Eu queria perguntar a você que está afastado, ou que nunca aceitou Jesus, se você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. A vida não acaba aqui, queridão. Grava isso aí. Tem gente que diz assim, ó, morreu, acabou. Eu falo, mentira. Porque é o princípio de uma longa eternidade. O X da questão é como a pessoa parte daqui, né? Então é nossa responsabilidade. Tem alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Alguém que queira reconciliar com Cristo? Queridão, essa é uma das maiores perguntas que existe na face da terra. Maiores. Porque ela vem do céu para a terra. Essa é a sua oportunidade de aceitar Jesus. Todos aqui são evangélicos? Todos já aceitaram Jesus? Se todos são, que Deus abençoe. Agradeça a minha oportunidade. Não fique triste comigo não, tá? Eu prego assim mesmo. Que Deus abençoe. Desde já agradeço a minha oportunidade. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite por essa palavra? Amém.